E se tudo o que você foi ensinado sobre Satanás estiver errado, não estou falando de detalhes menores, estou falando da imagem inteira. Aquela figura que está gravada na sua mente. Os chifres, as asas negras, a pele vermelha, o tridente nas mãos. Ela não existe em lugar nenhum da Bíblia, nem uma linha sequer. E isso levanta uma pergunta que poucos ousam fazer em voz alta. Se essa imagem não veio das Escrituras, de onde ela veio? E mais assustador ainda, por que alguém se daria ao trabalho de mudar a aparência do inimigo mais perigoso da história humana? Durante séculos, a igreja pintou, esculpiu e ensinou uma criatura monstruosa, deformada, grotesca, uma figura que ninguém em sã consciência se aproximaria. Mas a Bíblia, o mesmo livro que supostamente descreve esse ser, conta uma história completamente diferente. Uma história que foi, deliberadamente ou não, enterrada sob camadas de arte medieval, tradição popular e medo coletivo. O que as Escrituras realmente dizem sobre a aparência de Satanás vai te deixar desconfortável. Não porque é horrível, mas porque é o oposto disso. O profeta Ezequiel o viu, o profeta Isaías o descreveu. Jesus disse que estava lá quando ele caiu, e o apóstolo Paulo revelou o segredo mais perturbador de todos. O segredo que explica por que essa desinformação é, ela própria, e parte do plano. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas história bíblica. É uma das maiores ilusões já criadas, e ela ainda está funcionando. Fique até o final, porque a última revelação deste vídeo pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Para entender o que Satanás realmente é, precisamos voltar ao começo, não ao Jardim do Éden. Antes disso, muito antes, existe um momento na história do universo que a maioria das pessoas nunca para imaginar. Um momento anterior à criação da Terra, anterior à existência do ser humano. Um momento em que o céu ainda era perfeito, e nesse céu perfeito havia uma criatura. Não qualquer criatura, a mais extraordinária que Deus jamais havia formado. E aqui é onde a Bíblia começa a dizer coisas que a maioria das pessoas nunca leu com atenção. Abra o livro de Ezequiel, capítulo 28. Ali, o profeta recebe uma visão perturbadora. Ele está falando com o rei de Tiro, um governante humano arrogante e corrupto. Mas, de repente, o texto muda de tom. As palavras deixam de descrever um homem e começam a descrever algo muito maior. Algo que estava no Éden, o jardim de Deus, algo que caminhava no meio de pedras de fogo. E então vem a descrição real, a que foi esquecida. Tu eras o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Perfeito em beleza. Não havia nada de grotesco nessa criatura, nada de monstruoso, nada de assustador à primeira vista. Pelo contrário, Ezequiel continua. Toda pedra preciosa era o teu adorno. O sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. Pedras preciosas, incorporadas ao próprio ser dessa criatura, como se ele próprio fosse feito de luz refletida. E não para por aí. O texto diz que ele era um querubim ungido e guardião, que foi colocado no Monte Santo de Deus, que era perfeito em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado. Isso não é uma descrição de um monstro, isso é a descrição do ser mais glorioso que já existiu no universo criado. E agora vem a pergunta que ninguém consegue responder facilmente. Se ele era tão perfeito, tão belo, tão glorioso, o que exatamente aconteceu? O profeta Isaías, no capítulo 14, abre outra janela para esse mistério. E o que ele revela é um monólogo, uma confissão, as próprias palavras do ser que um dia foi perfeito. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus levantarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo.
5 declarações, 5 vezes a palavra subirei, serei, me estabelecerei. 5 vezes o pronome eu. Ali não nasceu um monstro, ali nasceu uma escolha, e essa escolha mudou a eternidade. Mas aqui está o mistério que pouquíssimos estudiosos ousam aprofundar. Se Satanás perdeu sua posição no céu, ele perdeu também sua aparência? Ou ele ainda carrega de alguma forma aquela beleza original? A resposta que Paulo dá a essa pergunta é a mais inquietante de todas. E ela está escondida em uma única frase do Novo Testamento. Uma frase que pode explicar por que tantas pessoas são enganadas, por que tantas religiões se desviam, por que tantos movimentos aparentemente iluminados conduzem ao abismo. Mas isso, Paulo de Tarso era um homem que conhecia o perigo de perto. Ele foi apedrejado, naufragou, foi preso, açoitado, deixado para morrer. Mas em toda a sua jornada, em todas as suas cartas, há uma frase que ele considerou importante o suficiente para escrever. Uma frase que, se levada a sério, muda tudo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz. Paulo não disse que Satanás parece assustador. Não disse que ele aparece com chifres e olhos vermelhos. Disse que ele se apresenta como luz, como algo belo, como algo confiável. E aqui está a primeira grande revelação deste vídeo. A imagem do Satanás monstruoso, grotesco, imediatamente reconhecível como maligno. Pode ser ela própria, uma das maiores armadilhas já criadas. Porque se você sabe como o inimigo parece, você consegue se desviar dele. Mas se o inimigo parece exatamente com aquilo que você mais confia, então você nunca vai vê-lo chegando. Mas de onde veio a imagem que conhecemos? Essa pergunta nos leva para fora da Bíblia e dentro da história humana. Na Idade Média, entre os séculos 8 e 14, a Igreja Católica enfrentava um desafio imenso. Como comunicar conceitos espirituais complexos para uma população que, em sua maioria, não sabia ler? A resposta foi a arte. Afrescos nas igrejas, esculturas nas catedrais, iluminuras nos manuscritos. E foi nesse período que artistas começaram a fundir algo perigoso. Textos bíblicos com mitologia greco-romana. O deus Pan da mitologia grega, com chifres de bode, pernas de animal e um temperamento caótico, começou a emprestar sua forma visual para representações do diabo. O Hades romano, governante sombrio do submundo, contribuiu com a associação ao fogo e às trevas. Figuras de demônios babilônicos e entidades egípcias foram reinterpretadas e incorporadas. E aos poucos, imagem por imagem, afresco por afresco, nasceu o Satanás que o mundo conhece hoje. Um ser construído não pelas escrituras, mas pelo imaginário humano, pela necessidade política de criar um inimigo visível, pelo medo coletivo que mantinha as pessoas obedientes e dentro das igrejas. E agora vem a parte que poucos pesquisadores bíblicos ousam dizer em voz alta. Essa desinformação visual pode ter servido, conscientemente ou não, exatamente ao propósito que Paulo descreveu. Porque enquanto o mundo inteiro estava olhando para um monstro imaginário com chifres, o verdadeiro adversário continuava operando sob a forma que a Bíblia sempre descreveu. Luminosa, sedutora, confiável. Mas há outro nível nessa investigação. Algo que vai ainda mais fundo. O nome Satanás em hebraico é Ha-Satan, que significa simplesmente o adversário ou o acusador. Não é um nome próprio no sentido moderno. É uma função, um papel, uma posição. Mas Isaías usa outro nome. Um nome em latim que a tradução da Vulgata, a Bíblia Latina do século IV, popularizou para sempre. Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva,
e em hebraico, o termo original é Helel ben Shachar, que significa literalmente filho brilhante da aurora, o ser que se rebelou contra Deus. Carregava no próprio nome a palavra brilho, luz, aurora. Como é possível que uma criatura cujo nome significa luz tenha se transformado na figura das trevas absolutas que o mundo imagina? E mais importante, o que acontece quando luz se corrompe? Ela desaparece? Ou ela simplesmente muda de direção? Há uma tradição judaica antiga, registrada no livro de Enoque, um texto que os próprios apóstolos conheciam e citavam, que descreve os seres celestiais com uma luminosidade impossível de contemplar diretamente. Uma luz que não ilumina para revelar, mas que cega para enganar. E se Satanás ainda carrega algo dessa luz original, não como glória, mas como ferramenta, então cada movimento que parece iluminado merece ser examinado com muito mais cuidado. Cada filosofia que promete libertação, cada religião que seduz com beleza e sabedoria, cada voz que soa como verdade, mas conduz para longe das Escrituras. Paulo sabia disso, por isso ele escreveu aquela frase, não como curiosidade teológica, como aviso. E é exatamente esse aviso que nos leva à parte mais perturbadora deste vídeo, porque quando você começa a conectar a aparência real de Satanás com o que está acontecendo no mundo hoje, o padrão que emerge é impossível de ignorar. Vamos sair por um momento das páginas antigas, dos manuscritos, das traduções e olhar ao redor. Vivemos em uma época em que a palavra iluminação nunca foi tão popular. Movimentos espirituais que prometem despertar, filosofias que oferecem transcendência, líderes carismáticos que falam com a voz da sabedoria, conteúdos que se apresentam como luz em meio à escuridão do mundo. E a grande maioria dessas correntes tem algo em comum, algo que pouquíssimas pessoas param para notar. Elas não chegam com ameaças, não chegam com violência, não chegam com algo que imediatamente desperta o alarme interno. Elas chegam com beleza, com inteligência, com promessas que fazem sentido. Agora volte à descrição de Ezequiel, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Sabedoria, beleza, as duas ferramentas mais sedutoras que existem, e as duas que Satanás, segundo as próprias Escrituras, nunca perdeu. O apóstolo Pedro escreveu algo que complementa o que Paulo disse. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, como leão que ruge, anda em derredor procurando alguém para devorar. Agora note algo crucial. Pedro não diz que o diabo é um leão. Ele diz que o diabo age como um leão. É uma comparação, uma metáfora de predação. E todo caçador experiente sabe. O leão mais perigoso não é o que ruge mais alto, é o que você não vê, o que se aproxima em silêncio, o que usa o terreno a seu favor, o que faz a presa baixar a guarda antes do bote final. Agora conecte isso com algo que está acontecendo. Neste exato momento no mundo, nunca na história humana houve tanto acesso à informação espiritual. Podcasts sobre despertar da consciência, vídeos sobre viagens astrais e experiências fora do corpo, livros ensinando a contatar guias espirituais, práticas milenares reembaladas como bem-estar mental. Tudo apresentado com estética cuidadosa, linguagem acolhedora, promessas de paz, cura e propósito. E aqui está a pergunta que este vídeo precisa fazer. Não para condenar, não para julgar, mas porque a Bíblia exige que seja feita. Como você distingue a luz verdadeira da luz que engana? O próprio Jesus deu uma resposta, e ela é surpreendentemente simples. Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis, não pela aparência, não pela eloquência, não pela beleza da embalagem, pelos frutos. Uma árvore pode ser linda por fora,
Pode ter folhas verdes e viçosas, pode dar sombra e parecer acolhedora, mas se os frutos que ela produz são podres, a árvore está podre. E aqui chegamos ao ponto central de tudo que este vídeo construiu até agora. A revelação que muda a forma como você vai olhar para o mundo espiritual daqui para frente. Satanás não precisa parecer um monstro para ser perigoso. Ele nunca precisou. A Bíblia nunca disse que ele parecia um monstro. Quem disse isso foi a arte medieval. Foi o imaginário popular. Foi uma tradição que, consciente ou inconscientemente, criou um inimigo falso, para que o inimigo real pudesse operar sem ser reconhecido. Pense nisso. Se você soubesse exatamente como o perigo parece, você estaria em alerta constante. Mas se o perigo se apresenta como aquilo que você mais deseja, sabedoria, beleza, iluminação, pertencimento, paz, então você não foge, você se aproxima. E é por isso que Paulo escreveu com tanta urgência. É por isso que Pedro pediu sobriedade e vigilância. É por isso que Jesus ensinou a examinar os frutos e não a aparência. Porque eles sabiam algo que a arte medieval apagou, que a cultura popular esqueceu, que o mundo moderno nunca foi ensinado. O adversário mais perigoso da história humana não parece um adversário, parece um guia, parece uma resposta. Parece exatamente com aquilo que você estava procurando. E agora, resta apenas uma pergunta que você vai precisar responder por conta própria. Em silêncio, com honestidade. Você chegou até aqui, e isso já diz algo sobre você, porque a maioria das pessoas prefere não fazer esse tipo de pergunta, prefere a confortável imagem do monstro com chifres, porque um monstro com chifres é fácil de evitar. Um anjo de luz exige discernimento. Vamos recapitular o que as Escrituras realmente disseram, não a tradição, não a arte medieval, não o cinema, as Escrituras. Ezequiel disse que ele era perfeito em beleza. Isaías revelou que seu nome significa filho brilhante da aurora. Paulo avisou que ele se transfigura em anjo de luz. Pedro pediu sobriedade e vigilância, não pânico diante de um monstro. E Jesus ensinou que o critério de julgamento não é a aparência, são os frutos. 5 testemunhos, 5 vozes diferentes das Escrituras, todas apontando para a mesma direção. E agora vem a pergunta final, a que prometemos desde o começo, a que você talvez já esteja sentindo se formar dentro de você. Se Satanás se apresenta como luz, e vivemos em um mundo inundado de coisas que se apresentam como luz, como você tem examinado aquilo que alimenta sua alma? Não estou falando apenas de religiões ou movimentos espirituais. Estou falando das vozes que você ouve todos os dias, das ideias que você absorve sem questionar, das filosofias que parecem fazer sentido porque são bonitas, das promessas que ressoam porque você está com fome de algo maior. A Bíblia não pede que você viva com medo. Muito pelo contrário, o mesmo Paulo que avisou sobre o anjo de luz, escreveu que o amor perfeito lança fora o temor. O mesmo Pedro que pediu vigilância também escreveu que somos mais do que vencedores. E o mesmo Jesus que ensinou sobre os frutos disse que a verdade liberta. Mas liberdade verdadeira começa com uma coisa, com algo que este vídeo inteiro tentou provocar em você. Uma pergunta honesta. Porque ao longo da história, os que foram enganados não foram os ignorantes, não foram os simples, não foram os fracos, foram os que pararam de questionar, os que aceitaram a embalagem sem examinar o conteúdo, os que confundiram beleza com verdade, brilho com santidade, emoção com revelação. Ezequiel viu a glória original de uma criatura perfeita e também viu o momento em que essa perfeição se corrompeu por dentro, enquanto ainda parecia perfeita por fora. Essa é talvez a lição mais assustadora de toda a narrativa bíblica sobre Satanás. Não é que ele seja obviamente mau, é que a corrupção pode morar dentro de algo que ainda parece glorioso, que o engano mais eficiente não grita, não ameaça, não se
revela, ele seduz, ele convence, ele faz você sentir que finalmente encontrou o que estava procurando. E então, quando você já acredita completamente, ele mostra o que sempre esteve por baixo da luz. Mas aqui está a boa notícia. Aqui a Bíblia nunca deixou de afirmar. Existe uma luz que não engana. Existe uma voz que não seduz para destruir. Existe um caminho que, quanto mais você o examina, mais ele resiste ao escrutínio. E essa luz não precisa se disfarçar, porque ela não tem nada a esconder. A questão não é apenas conhecer a aparência do inimigo. A questão é conhecer tão profundamente a verdade que qualquer imitação se torne impossível de aceitar. Porque, no fim, a melhor defesa contra um anjo de luz falso não é o medo do escuro, é o conhecimento íntimo da luz verdadeira. Se este vídeo fez você pensar, se ele abriu uma pergunta que você ainda não sabe responder, não ignore esse desconforto, porque é exatamente ali, naquele espaço de dúvida honesta, que a busca verdadeira começa. Nos vemos no próximo vídeo.